Agora vamos ver se a galera entra novamente pra gente finalizar. Uhul! A galera tá entrando aqui de novo. Cadê o André, lindo? Ah, a galera tá voltando aqui. Vamos ver se o André volta aqui. Tem tanta coisa boa pra gente falar, né? Uma honra participar aqui com vocês, gente. Sensacional. Sensacional, sensacional. Tá aqui, meu amigo. Vou tentar te chamar aqui de novo, André. Acho que agora vai. Oi, André. Eu acho que o gabinete do ódio do Carluxo está atacando. Será Só que é? pode. Não, não Não fala é assim. possível. Porque, olha, ele travou toda hora que você falou de 1930, travou a hora que você falou do Freire, travou a hora que estávamos falando, aí discorrendo da reprodução racista, travou a hora que É, você falou do Palmares. Misericórdia, rapaz. é porque não se pode escrever. Uma das formas de você não discutir, uma das formas de você não combater o racismo é você não discutir o racismo. Sempre foi um problema. Isso foi institucionalizado pelo governo, né? Tanto é que, durante um tempo, simplesmente o governo tirou do censo do IBGE as perguntas referentes à cor. Se você não sabe qual é a população, qual é o percentual, você não tem como fazer uma política de Estado em relação à educação. Tem uma série de professores, colegas meus também aqui, sabem como é o drama de você ser professor, de lutar por uma educação antirracista e ter um sistema que é racista. Sim. Aí, até para responder aquilo que você perguntou, a gente não tem o censo do IBGE ainda, de 2020, eu até precisaria dele, mas eu noto um certo orgulho de demonstrar a identidade negra, de pertencer a essa ancestralidade africana, de não sermos ditos descendentes de escravos, mas descendentes de pessoas que vieram da África e, por um sistema abjeto, cruel, elas foram escravizadas. É preciso, na escola, discutir por que isso aconteceu, por que isso ocorreu, em vez de ficar simplesmente reproduzindo um discurso falacioso. Dizer que, mas eu não fui à África, eu não fui buscar isso. Isso não vai resolver o problema. A escola, a educação, é só mais uma instituição de um Estado que é racista. A gente precisa pensar em diversos âmbitos, né? Sim. No direito, a educação, a medicina, as escolas, como falar de nível superior. É um ponto, é uma instituição importante para se debater, mas não é o único, não Não. deve ser o único. Na verdade, E para a gente, sim, não, é só para para você falando um pouquinho, fazendo uma alusão a isso. É, eu falo que tem algumas coisas que conspiram, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, que se eu não me engano, acho que no site do Quebrando Tabu, você fazendo essa alusão, né, da escravidão. Tem muita gente que não tem, as pessoas foram arrancadas da terra. É igual alguém vir na minha casa hoje, me arrancar daqui, me mandar para qualquer outro lugar e falar: agora você trabalha para mim, agora você não tem mais a sua vida, e chibatada neles, né? E aí, o que foi legal que foi falado, que realmente as pessoas não discutem o racismo, né? A escola não discute o racismo, a gente remete a um momento de dor, mas assim, o mais importante, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem vários museus, mas a gente não tem um museu realmente contando a história, falando da escravidão em si, de que realmente como ela foi. Né? E eles fazem alusão a alguns outros países, por exemplo, na Alemanha, se fala muito que lá, né, tem a casa lá da Ana Frank, fala né, dos lugares lá onde ocorreram as guerras, e eles contam que aquilo realmente era uma coisa ruim, que aquilo realmente foi reproduzido.
né? E aqui a gente não tem isso. É, A gente brinca, foi até engraçada a forma como o Porchat colocou, né? Falou, parece que foi a CVC lá falar, vamos fazer uma excursão para o Brasil. E não foi assim que aconteceu, né? exatamente. Na E verdade, a gente tinha empresas de navegação especializada em fazer transporte dos uhum, negros escravizados. É porque até quando se decretou a proibição do tráfico, continuou havendo tráfico entre províncias, né? E uhum, muitas pessoas enriqueceram, pessoas traficantes de escravizados muito próximas ao imperador. sim, O que a gente precisa pensar é num modelo de educação que pense tudo isso, que pense nas estruturas que dão bases a esse pensamento. O Diomo falou aí, alguns alunos falam, o que eu tenho com a África, né? E é isso, porque esse pensamento, ele foi introjetado, de certa forma, na educação, que as pessoas olham para a África e veem um continente subdesenvolvido, pobre, sem nada a oferecer, nem sim. do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista intelectual. E a gente sabe que não é assim. Isso é uma construção. É uma construção a partir de uma visão exógena, de alguém de fora. É como se alguém entrasse, é como se alguém quisesse falar da sua casa sem conhecê-la de fato. Então, assim, usar uma epistemologia, livros, pensadores africanos, parar de pensar a África só em período de escravidão. O pessoal de história estuda Egito, né? É como se o Egito não fosse a África, ou parte da África. Então, a parte, vou estudar Egito, se eu não me engano, é sexto. Eu sou professor de língua portuguesa, mas eu gosto muito de história. Tem professores de história aqui, amigos meus, a gente fica discutindo e questionando, ora, bolas, mas o Egito não é África, é também uma construção. Aí você divide Sim, a África branca, a África subsaariana, porque aí é a África desenvolvida e a África subdesenvolvida. O europeu, o lugar onde ele pisa, nem mato cresce. Vou te contar, e é o lugar onde verdade. ele chegou para levar a ideia, porque ele parte do princípio de que ele é quem vai levar a civilização, né? Ele que é o elemento civilizador. Uhum, Aqui, se a gente for pensar a questão de língua, né, estudo língua, as línguas indígenas foram suplantadas, dirimidas, sumiram. sim. Nós temos uma língua portuguesa transplantada da Europa para cá, que se implementou de fato via decreto, via lei, porque o que se falava era uma língua geral, né? A gente, a gente tem a língua portuguesa do povo colonizador. E ela traz consigo uma série de implicações também nesse sentido, né? É claro que hoje os linguistas já dizem que já se pode pensar num português brasileiro, mas a ideia de botar o português, manter o nome português e não brasileiro, era uma questão política, porque se queria estar vinculado com o europeu, porque é chique ser europeu, é nobre ser europeu. Ser europeu é Uhum, legal, ruim é ser da África. Pode pegar e analisar, uma série de pessoas adoram a buscar na sua árvore genealógica a descendência europeia. Ninguém quer buscar a descendência africana, porque isso é uma construção, é um imaginário sociodiscursivo de superioridade de povos, que deve ser combatido na escola. A escola é uma instituição importantíssima para se debater o total. racismo. Se a Voltando. gente não conseguir por meio, porque é o lugar onde o jab vem forte, a instituição, a escola, é o lugar onde a gente consegue produzir conhecimento e questionar isso. Já houve muita mudança, mas ainda tem muita coisa que se pensar e que se resolver. Contos de fadas, como vocês falaram, histórias, gêneros textuais, as propagandas, peças publicitárias, todas elas, assim, vou dizer todas que é uma Sim. generalização infundada, mas a maioria, dizendo maioria na década de 70, 80, 90, o negro era subrepresentado. Quando ele não aparecia, ele era subrepresentado. A mulher como objeto Uhum, sexualizada, ultrasexualizada, o total. homem negro sempre o parvo, sempre o idiota, o bêbado, o malandro, é sempre assim. Ou é o hipersexualizado também com atributos sexuais, nunca é alguém na normalidade da coisa, sempre Sim. o excesso.
E isso é extremamente nocivo à construção de identidade. A criança que nasce, ela já nasce, ela cresce não gostando da sua identidade. Então, isso é importante. Essa relação de alteridade do branco precisa ser construída também, porque o elemento fixado é o negro. Nas descrições, é o termo negro que aparece. Linguisticamente falando, o termo negro sempre é pejorativo, em boa parte das construções discursivas, né? Sim. Você usa o termo negro quando você quer atacar, e isso acontece a todo instante na escola também. Sim, na escola, eu me lembro assim de algumas situações. Eu tive o privilégio de estudar em escola particular, desde a formação como pequenininha, mas naquela época, ainda como hoje, mas assim, acho que naquela época muito mais você realmente contava os negros que tinham na escola. E, Sim, e uma vez, assim, acho que foi a primeira sensação de racismo mesmo que eu tive. Eu tava voltando, tava esperando meu pai me buscar na escola, enfim, né? Meu pai era negro retinto, igual eu brinquei lá atrás com a Regina, que eu só escorreguei na senzala, né? E eu tava esperando. Meu pai e meu irmão não estavam comigo nesse dia. E um menino da minha sala, inclusive, ele já tinha vindo na minha casa, que minha mãe adorava fazer festinhas, enfim. Ele sabia que era meu pai. E ele virou e falou assim pra mim: Nossa, seu pai mandou o empregado vir te buscar. Cara, eu cheguei. nossa, Juro por Deus, cheguei em casa. Falei pra minha mãe: Eu odeio preto. Não quero saber de preto. Preto pra mim é só meu pai e meu irmão. Nananã, nananã. Aí minha mãe sempre gostou de um barraquinho, né? Então, minha mãe foi lá e falou assim: Ó, está acontecendo episódio de racismo. O que vocês vão fazer? Né? E não era a primeira vez. Né, de chamarem meu irmão uhum. de, né, resto de asfalto, enfim. Né, na nossa época falava assim, né? Não falava que era o pretinho. É, Ou e se as fazia, pessoas, ou se fazia alusão do quê? Né? Que o negro bem-sucedido, desde lá de trás, só tem duas situações. Ou ele é jogador de futebol ou ele é traficante. E aqui na ou rua, ele é cantor, ou ele é pagodeiro, ou ele tem é uma gama muito restrita, né? Porque isso total. foi construído também social, Uhum, e a mídia contribuiu muito, não só a mídia, mas a televisão, né, como um todo. No século XIX, você tinha, os jornais pintavam o negro como. Aí é uma ideia do racismo científico mesmo. Né? uhum, O negro era. O discurso pseudocientífico da época era de que o negro tinha uma inclinação à violência, à maldade, ao crime. Então havia jornais com páginas negras, eram páginas inteiras, colocavam o uhum, negro como facínora, como mau elemento. Isso sim. tem um peso muito grande na história. Atualmente, foi o Henrique que falou aí, de uma personagem do Rodrigo Santana, do Zorra Total, acho que ela fala a cara da riqueza. Isso é uma construção de um estereótipo muito comum É, para personagens negras, né? Blackface, você pinta o rosto de preto para tornar engraçado, né? Inclusive, eu estou até montando um artigo sobre isso com uma amiga minha da UF, a Gisele. A gente vai analisar um filme. O filme chama-se Chocolate, é um filme francês, é um filme francês. Ele é o primeiro palhaço negro. inclusive E um certo. ele foi tema do enredo da Salgueiro, desse ano, Aham. né? E o tema do debate é a gente pensa, será que é só o negro que é produtor do riso? Porque o riso é sempre em Não, torno né? do estereótipo negro, né? Então a Ah, gente vai debater isso. E é muito necessário a gente desenvolver pesquisa em torno disso e combater isso. Porque tem um racismo científico que ele é muito atuante e recorrente, né? A gente consegue debater, desconstruir o racismo discursivo por meio do discurso também. sim, eu acho que, minha opinião, né? Tô brincando aqui, discorrendo, mas tudo me remeteu realmente. Eu brinco, né, que tudo o que aconteceu, inclusive a entrevista do Silvio na segunda-feira, o que vem sido falado nesses dias até entrar aqui a nossa live, é que realmente, se a gente parar para pensar cronologicamente, realmente tudo começa na escola, né? Você já Sim, citou lá atrás, é onde
o negro ele é preterido, eu tava falando com a Regina, preterido nas brincadeiras, a menina sempre se sente a mais feia porque não tem o cabelo liso, a professora não quer mexer no teu cabelo. E aí eu até achei engraçado também outro dia, alguém conversando, a gente brincando, enfim, a minha amiga que trabalha em escola falando, que todo mundo remete que só o cabelo crespo pega piolho. Eu falei, gente, mas piolho sabe se o cabelo é crespo ou não? São generalizações Exato. que criam na criança, como eu falei, na educação básica, dos 4 aos 17 anos, o ensino fundamental, que vai até os 14, é nocivo para a criança, para a identidade, para a autoestima, isso Total, atrapalha a aprendizagem. total. É como você tem um padrão europeu na literatura, as princesas são todas brancas, com os cabelos lisos. Isso é uma construção de identidade a partir de um modelo europeu. A Sim. nossa identidade brasileira, ela é pluriétnica, ela é miscigenada, né? Claro que a gente dá um outro tema falar de miscigenação como genocídio da população negra, mas é preciso discutir isso, Sim. porque o padrão de beleza estético é construído social e culturalmente. As nossas novelas, parece que nós estamos no Canadá, né, na Bélgica, porque é um padrão, a gente precisa se incomodar com o Sim. apagamento da Sim. população negra. A gente chega a lugares economicamente mais privilegiados, a gente não vê negro, a não ser em posições subalternas de trabalho. Isso E é ninguém se incomoda com eu me isso, esse incomodo. apagamento. Eu me incomodo tanto, é Numa muito escola de elite, a gente se incomoda Nossa, também porque a absurdo. gente parecemos um estrangeiro. Eu falei, Sim, na verdade deveria ser o contrário, né? A gente que, tipo assim, moro em Campinas, né? Não preciso nem contar pra vocês a história de Campinas. E não é que eu sofro, tipo, gosto de ir em lugares, enfim, adoro conhecer bar, gente, sou botequeira assim. E tem um bairro aqui que é chique, sempre abre um bar novo ou outro, é, até pelo fato, né, de eu ser um pouquinho mais clara. Mas, tipo assim, as pessoas me olham, né, com aquele olhar de tipo, nossa, aqui, bem assim, né? O que essa neguinha tá fazendo aqui? Que é esse o olhar que a gente sente, né? E aí, é, eu, Danúbia, eu prefiro deixar de ir. Eu não vou, de verdade, não vou. Não vou. E eu sou muito relutante. Eu tenho umas amigas que falam, eu falei assim, gente, é que é aquilo que a gente falou, né, lá atrás, não é mimimi, é só quem tá na pele, a gente que sabe. Né? é um Então, espaço de branquidade muito forte. total. E o Clóvis Moura, ele vai falar, para a gente não incorrer no erro, de chegar a um lugar aparentemente privilegiado econômica ou culturalmente ou economicamente e reproduzir o discurso. Porque achar que um chegou, dois chegaram, não vai adiantar nada. Porque quando você pega alguém e fala, mas alguém chegou, o Joaquim Barbosa virou ministro do Supremo. Esse discurso da meritocracia, ele é forjado numa ideia se um chegou, todo mundo chega. E não chega. Não chega porque as condições são decisivamente diferentes de família para família. Né? A educação é um sistema que assevera e que, de certa forma, contribui com a desigualdade social. Sim, A escola é um infelizmente. lugar por excelência onde a mobilidade social deveria acontecer. E ela acontece menos com os negros, porque se a gente for pensar, o gargalo da universidade é muito maior para a gente. A permanência na escola é muito mais dificultosa para a gente. Uhum. Conciliar estudo com trabalho é uma realidade muito mais próxima dos negros. A gente, quando chega, a gente tem que ser perfeito, a gente É. não pode errar, a gente tem que ser sempre bom no que a gente faz, porque a sociedade exige muito mais da gente. Né? Uhum. E a gente adoece muito mais rápido porque a gente se exige muito, a gente se cobra muito. E é tudo mais difícil. É claro, o branco pobre sofre também, sofre. A gente não está aqui querendo fazer um movimento separatista, não. O branco que é pobre, ele também sofre. Só que ele tem o privilégio da branquidade, ele não sofre o racismo, ele não sofre na pele a perseguição de insegurança, ele não Uhum. é revistado como aluno meu
Em Maricá foi revistado pela polícia, coitado, estava com gelzinho, com cabelinho pro alto, a polícia levou o gel do moleque, aquilo me deixou muito mal, porque era ele, poderia ser eu, né? Sim, O genocídio negro, ele começa na escola, matando possibilidades de o aluno ascender intelectualmente, sim, culturalmente, porque assim, existe uma questão social que atravessa e é difícil, é difícil. É uma questão para a gente pensar sempre sim, e não desistir de lutar. sim, Né? E os amigos brancos, as pessoas brancas, precisam entrar nessa luta também antirracista. Né? sim. Não basta não ser racista, precisa ser Antia. antirracista. Djamila fala disso, Silvio Almeida fala Uhum, disso. É com certeza. importante, porque precisa pensar também, até no privilégio que tem. Não pode se calar em situações de injustiça, de racismo, porque isso ajuda e contribui, corrobora um status quo e o racismo que é estrutural. Sim, sim. Combater a estrutura do Uhum, racismo é muito importante. E aí é aquilo de que o Foucault falava, né? São microfísicas, assim. Não é assim, vou combater o racismo, não tem ali. É uma série de instituições. exato. Então, essas instituições, elas precisam ser permeadas de conhecimento, Uhum, algumas instituições, elas legitimam. Se a gente for pegar o nosso judiciário, que a gente tem um judiciário maciçamente branco, né? Alguma coisa tem. A gente tem um gargalo muito grande no judiciário ainda, na medicina também. também. Com as cotas, a gente conseguiu democratizar o acesso nas ciências humanas, Uhum, mas alguns cursos continuam com privilégio de acesso, porque são cursos caros. São cursos extremamente caros sim. e horário integral. Precisa já ter uma condição, uma família muito bem resolvida economicamente para Uhum, bancar. Então, é papo para algum tempo, uma muito década talvez, tempo. mas é necessário discutir, Sim. é necessário colocar. Com esse projeto de governo que a gente tem, tirando inclusive bolsas de auxílio de alunos, isso prejudica quem? A camada mais pobre. Nosso sistema tributário também, que afeta mais o consumo, é muito mais nocivo à população negra, que tem uma renda menor, né? Historicamente tem uma renda menor. Isso é fato, tem dados sobre isso, não é mimimi. Isso é dado a ser analisado e se desconstruir e se pensar. Porque se a gente falar, não quero conversar sobre isso é mimimi, isso é vitimismo, não vai resolver. Não Não, resolve mesmo. Bom, não verdade. quero nem mais a gente já estendeu, já Não, caí nossa, mais do Gabriel, que se deixar que a tudo. gente caiu e voltou várias vezes, então o Insta não vai, não vai nos cortar tão cedo. Mas assim, primeiro agradecer o teu convite, né? Igual eu falei lá no comecinho, falo que foi um presente, mesmo né, em termos em situação de pandemia. Eu acho que se a gente não tivesse nesse momento, a gente não teria tido a oportunidade de se conhecer, né? Verdade. E aí, discorrendo sobre as meninas, que começou todo um movimento, inclusive dentro do Facebook, né? Para quem Sim. não sabe assim da história, e a Dani, a gente se conheceu dentro de uma página falando que cada uma fazia, vamos fazer uma live sobre tal coisa. E aí, eu conheço uns amigos aqui, colocou os amigos e um foi chamando o outro e nós Isso foi acabamos muito nos bom. conhecendo. Aí, na Eu verdade, eu tô, não conhecia ninguém pessoalmente. Aí eu quero falar disso, porque essa é a minha vivência, e foi juntando a galera. E sim, aí eu a acabei me gente. tornando um liveiro, né? Um neologismo liveiro, Que porque ótimo! eu nunca fiz É, live, eu sou extremamente tímido, eu fico olha muito só. tímido, já bebi 2 litros de água aqui, mas é importante. Eu conversei com as amigas minhas, a gente produzir conhecimento Sim, que às vezes fica sim, preso na universidade, a gente divulgar isso é importante. Se uma exatamente. pessoa estiver vendo, já é importante. Com Falei certeza. também com a professora Bia, com a minha orientadora, que está aqui Exato. também Ai, que legal. ouvindo. Eu É tenho importante. vários amigos aqui também falando, nossa, Dana, eu não conheci esse seu lado, mas como algumas Jomo pessoas, aí o também. João tá aqui Jomo também foi também. uma grata surpresa, um Nossa, presentaço aí. presentaço.
você, Aham. pô, eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas de luta, de militância, Sim, sim, sim. vários professores aqui, colegas meus também, Legal. seus também, eu tô vendo as mensagens e como isso é legal, né? Sim, não, e o legal é assim, né? O que Meu é, telefone vai descarregar, ai meu Deus. o meu também tá quase aqui. É, só para a gente finalizar. E o que é legal é Hum, a gente realmente conhecer pessoas que queiram. Minha amiga colocou aqui, gente, é falar, 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 e isso tem que ser uma luta constante. É, eu acredito que sim, um pouquinho dos amigos da André ouvindo, um pouquinho dos amigos da Danube ouvindo, isso gera uma propagação, né? De repente você faça uma live aí com uma outra pessoa, com um outro assunto. A galera já sabe que o negócio vai ser bom, aí vamos parar para ouvir. Já vi pessoas hoje colocando, poxa, mas não tem um grupo para a gente discutir isso. Eu brinquei, um dos meninos até estava aqui, conheci ele hoje, inclusive, falei, ó, vou fazer um uhum, negócio assim, você quer falar de alguma coisa? Me chama, a gente estuda, sei lá, que seja para falar de qualquer outro assunto relacionado ao que você esteja à vontade, né, para falar. E eu acho que, independente, né, das nossas profissões, independente dos nossos estudos, é a gente realmente ficar incomodado com essa situação, né? Ficar incomodado é mesmo verdade, e falar e não cansar de falar, porque a gente vive isso todos os dias, né? verdade. Eu quero pedir desculpas à oscilação. Eu não sei se é a internet minha, eu não sei se é a plataforma, eu não sei se é o gabinete do ódio. Mas eu oscilei demais, Eu caí acho que hoje demais, foi o eu tive que me gabinete do repetir ódio. diversas vezes. Eu tô até com medo de pegar a live para ver depois, Ah, porque assim, a gente fala uma coisa, depois repete, depois não, não tem cai, repete, já problema. mudou completamente. Ficou o aprendizado. Agradecer aqui também a Regina, né? Porque a gente vai Regina, um encerrar. Ela abraço, Regina, falou muito bom. lindamente aí, discorrendo, né, sobre a lei, sobre a importância de se estudar o negro do Brasil antes, né, do que se contam somente nas histórias. É, Eu acho que né, as suas falas acabaram fazendo um link com as falas dela e acho que era isso que a gente queria falar, né, que a gente queria passar. E verdade, na hora que se deixar um assunto vai puxando o outro, se deixar a gente fica aqui uma semana fazendo live. verdade. Ah, Obrigado, André, obrigada. Dano... Se de eu que repente agradeço. Se de repente tiver algum livro, o qual você citou, que eu não vi aqui, que ninguém perguntou, mas da Regina, depois eu vou pegar certinho com vocês, vou deixar disponível na minha página, né? Para quem Vou colocar ainda não me assim, eu segue, que está seguindo pelo André também, se quiser me seguir, fiquem à vontade. E a ideia é sempre essa, promover esses encontros que sejam enriquecedores para todos nós, né? verdade. E que nada cale a nossa voz. É verdade. Tchau, Danúbia. Tchau, gente. André, Obrigadão. obrigada. Boa noite para Tchau, galera que todos. Bom resto acompanhou de aí, os dia. amigos. Até mais. Agradeço todo mundo que Até. participou.